Eu sou a Maristé, da TV Livro, um Zoom literário da Escoteste Editora. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar do livro A Casinha das Vogais e o Castelo Panapaná, de Paulo Mauá. A Casinha das Vogais foi ilustrado por Paloma Dalbon e o Castelo Panapaná por Leonardo Gasparini. Paulo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Seja Esther. bem-vindo. Muito obrigado a vocês todos da Escortece Editora, que sempre me acolhem com muito carinho aqui. Boa noite, e vocês todos também, amigos, parentes, sobrinhos, afilhados, tem um monte de gente aí. Com certeza, né? Super querido. Esse livro vai estar à venda na livraria Asabeca, no site www.asabeca.com.br, com desconto até o domingo, tá? Dessa semana, até o final de semana, tá bom? Então, Paulo, fala um pouquinho de você, escritor, para a gente. Bom, a Selma entrou de Natal, a Selma me conhece desde a época que a gente fez engenharia junto lá em São Carlos, né? Eu só fiz engenharia de hobby, na verdade. Eu sempre escrevi desde moleque e na época de escola cheguei a ganhar aqueles prêmios de melhor redação, né? Na Semana da Pátria, aquelas coisas todas. Que legal. E na época da faculdade, então, eu era o editor do jornal do Caaso, e eu me diverti escrevendo as coisas dentro da própria USP, e foi um hábito meu. No intervalo até da própria faculdade, eu não ia para a República, eu ficava na biblioteca lendo Jornal da Tarde. Eu li o Jornal da Tarde, as crônicas, e foi quando eu conheci muito de perto Drummond, muito de perto Luiz Fernando Veríssimo, estava surgindo naquela época, início da década de 80. Então, eu, como escritor, assim, li muito, leio até hoje bastante, né? Mas meu pai foi uma boa referência nisso. Eu sempre olhava para o meu pai estava lendo Conta Minha Mãe, que eu sentava no sofá e ficava, sem saber ler, com 2, 3 anos, imitando meu pai. Meu pai virava a página do livro e eu virava o meu gibi, às vezes estava até de cabeça para baixo, mas eu imitava o meu pai, né? E é pena que não tem registro, foto tal, assim, mas e meu pai sempre tinha livro com ele. E aqui em casa também, se as meninas e a Malu deixarem, eu vou espalhar livro em tudo quanto é lugar, né, Florzinha? Tá certo. Paulo, fala um pouquinho de cada um dos seus livros que você está lançando hoje. As diferenças dele, né? Porque nós temos um da coleção Panapaná, né? Que é o terceiro livro, né? É o terceiro, esse. É o terceiro, já estamos caminhando para o quarto. Já, e a Casinha das Vogais, que vem meio na cola também do dicionário, né? De coletivos. Fala um pouquinho de cada um para a gente. Bom, então... Essas diferenças, né? O Castelo é um livro mais infanto, né, juvenil, do que infantil mesmo. É um livro com 130 páginas, com história. E na hora que eu pensei nesse terceiro livro da saga, né, conversei com uma pessoa muito legal chamada Leonardo Gasparini, que está aí, o ilustrador, que eu queria uma coisa de bico de pena, eu queria umas coisas... que trazer isso à tona, né? E o Léo, ele conseguiu captar isso muito bem, né? Nos desenhos. E assim, cada capítulo tem um desenho próprio. Essa entrada aqui do labirinto, com o cavaleiro sentado, né? Sentado na porta do gabinete lendo um jornal. Então, eu deixei o Léo ter essa inspiração de trabalhar, e a gente foi trabalhando junto, ele mostrava para mim, a gente foi fazendo esse trabalho. E é uma história substanciosa, com a mesma personagem, com a Beatriz, né? Mas agora ela está acompanhada dos irmãos, coisa que nos outros livros anteriores ela não tinha irmão, e um dos meninos, um dos irmãos, né, o Pedro, ele tem autismo. E aí tem um capítulo especial dela explicando para o leitor o que o irmão dela passou na infância, o quanto ela defendeu
o irmão, né? E eu, como tenho mestrado em comunicação acessível, eu tenho bagagem, estudei sobre isso e conversei com uma psicóloga. Na época, eu levei esse capítulo para a psicóloga olhar, para ver se eu não estava ferindo ninguém, né? Nem a família que tem alguém assim, nem a criança, nem o leitor. Então, eu faço um trabalho muito de pesquisa, eu adoro fazer esse tipo de trabalho de pesquisa. Então, o Castelo, esse irmão, o Pedro, acaba virando o herói da história, porque ele só percebe coisas que os outros não percebem. Então, ele vai desvendando. Essa é a ideia. E no Casinha, a gente já quis fazer uma coisa mais infantil, né? É um livro muito bem ilustrado, todo colorido, né? Pela Paloma. E aqui a gente quis fazer uma coisa de inclusão. É o primeiro livro que a gente trabalha com a inclusão, né, nesse sentido. Então, o A, E, I, O, U todo em Libra, né, mostrando. E, ao final, é curto, porque é uma página sobre a irmã A, uma página sobre o irmão E, sobre a irmã I, sobre o irmão O e sobre o irmão U. Né? Assim, é um texto rimado, não metricamente, eu rimo tudo solto, mas muito bem, bem colorido, né? E aí, o que a gente fez? Além de colocar uns exercícios, né? Caso ele seja adotado por uma escola, alguma coisa, a gente criou um QR Code em parceria com a Dorina Noil, né? Então, uma pessoa coloca o smartphone aqui e cai na audiodescrição que a gente contratou a Dorina Noil para descrever o livro, para atingir as crianças e os jovens com deficiência visual parcial ou total. Então, é o primeiro livro inclusivo que eu queria fazer. Eu, por ser regente de uma orquestra de cegos, eu tinha a obrigação. Inclusive, na outra vez que a gente lançou o dicionário, um rapaz de Portugal, que fez o mestrado comigo, ele perguntou isso. E quando que o seu livro vai sair para as pessoas com deficiência? Então, agora ele tem uma audiodescrição junto. E essa é a ideia, de deixar isso mais aberto para todo mundo mesmo. O audiobook já teve um tempo atrás, né, muita procura, e agora está voltando, porque com o QR Code tudo facilitou, né? Então ficou muito mais fácil e a ideia foi ótima, foi muito bom, parabéns. Muito obrigado. No seu processo de criação, o que você considera mais difícil para esquematizar a história, o seu ritmo, as palavras, o desenvolvimento do texto ou criar os personagens? Como é que você desenvolve isso? Nossa, quanta coisa! Eu me confundi todo agora. Então, peraí, vamos lá. Como é que eu bolo a história? No processo de criação. O que você considera mais? Primeiro vem a inspiração, né, que ela corresponde a 5-10% da obra em si, depois vem a transpiração. Eu trabalho com mapa literário. Eu pego uma cartolina mesmo, jogo o personagem protagonista no meio, começo a ter ideias, vou rabiscando, e essa cartolina vai me acompanhando ao longo do desenvolvimento. O que eu mais tenho trabalho, na verdade, é da língua portuguesa. Né? Por isso que eu sempre trabalho com 2 revisoras, porque é terrível você trabalhar com os verbos e escrever errado mesmo. É o que mais me pega, assim, mesmo com os corretores aí que existem no mercado, ou pegando o manual do Estadão, né, de redação, tudo, mas o que mais me pega é isso. Na hora de criar, vem a ideia, e essa ideia é colocada. Eu tenho um ritmo, eu tenho uma rotina de escrita, Esther, muito boa para mim. Eu escrevo todo dia. E eu transformei isso num castigo bom, de escrever, de produzir. E eu não bloqueio, por exemplo, se me vier uma outra inspiração para trabalhar num conto ou alguma coisa. Eu também tenho artigos científicos. Eu mandei hoje um artigo científico fiz um upload de um artigo científico hoje
sobre uma filosofia de música. Então, assim, eu trabalho facilmente com isso, e quando vem a inspiração, eu paro o que eu estou fazendo, que nem A Tribo Panapaná, que é o 5º livro da série, né, que a gente vai lançar, já é uma novidade para todo mundo, mas a gente vai lançar no 2º semestre A Tribo Panapaná. Eu estou em processo eu já estou no 4º capítulo, né? Mas eu dei uma parada, que eu tinha esses artigos científicos, e me vieram umas ideias para contos, né? Por exemplo, o João, que gosta de Segunda Guerra Mundial, eu estava assistindo um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, e uma imagem que me marcou, mostrando um campo de concentração, era as pessoas presas, os guardas, e na ponta da imagem tinha um porteiro, de costa para a barbárie que estava acontecendo. E eu fiquei olhando aquele porteiro e falei, será que esse cara sabia o que acontecia lá dentro? E eu escrevi um conto de 6 páginas sobre o porteiro. E é a pessoa sendo indagada no pós-guerra o que acontecia lá dentro. E ele e não tem pergunta e resposta, só tem as respostas dele. Então você vai deduzindo. Isso me veio essa inspiração, e escrevi isso em 3, 4 dias, esse conto sobre o porteiro. E eu acho que foi uma coisa que me marcou vendo aquilo, será que todo alemão é ruim, sabe? Assim, eu estou extrapolando, né? A gente teve filhas alemãs aqui em casa, a gente sabe que não é. Raquel, que a minha filha acabou de entrar lá, a Raquel que trabalha numa empresa alemã, que morou lá, a gente sabe que não é. Mas aí eu fiquei pensando, será que esse porteiro sabia? Então, e eu vou conversando no texto como se eu estivesse interrogando ele. E ele fala, cheiro de queimado? Eu sentia mesmo, mas não era da fábrica, sabe assim... Porque, e foi uma coisa, eu estava assistindo um documentário e me veio uma inspiração. Óbvio que aí depois eu fui estudar os campos, eu fui ver quem é que tinha sido uma fábrica antes, né? Aí achei que Dachau é um campo de concentração que foi uma fábrica antes. Então, assim, aí é transpiração. Mas eu não tenho dificuldade, o que eu tenho é rotina. Por isso que eu produzo tanto. Importância. Eu escrevo, eu vou escrever hoje um pouco, vou escrever um pouco. Eu não fico... Acho que é o Picasso que falava isso. Quando você só pinta quando bate a inspiração. Ele falou, problema da inspiração, eu vou pintar. Se ela aparecer, ok. Eu uso, guardando as proporções do Picasso e do Paulo, eu vou escrevendo. Se vier a inspiração, uau, aquilo transborda. Já teve coisa minha que saiu assim, muito rápido. Né? Eu sei, o circo demorou mais de uma gestação feminina e o orquestra saiu em 3 meses, por exemplo. O Castelo demorou 2 anos e meio para ser escrito. Entendeu? Então, acho que cada muito. Assunto tem seu ritmo também, né? Depende de pesquisa, uns outros não. Né? Sempre tem uma pesquisa, mas um mais, outro menos, né? Uma coisa que você falou muito importante aí é a revisão, né, Paulo? A importância da revisão para todo tipo de livro, mas principalmente para o infantil e infanto-juvenil. Sim. Né? Porque o perigo das crianças terem contato com texto errado, escrito errado, isso é muito importante. E a interação das ilustrações, tá aqui o Léo que não deixa a gente mentir, né? Léo, depois você fala um pouquinho sobre o seu trabalho também, mas a maravilha das ilustrações e da interação do texto com a ilustração, né? Que é outra coisa que no livro infantil e infanto-juvenil é muito importante, né? Com tudo isso, o que você acha que está faltando para despertar o interesse das crianças e dos jovens pela literatura? Colocar os livros nas mãos deles. Eu acho que não existe nada mais agradável, nada mais econômico do que você disponibilizar o livro. Eu me lembro quando a Scortese fez 5 exemplares só desse livro. Não, para mostrar. Né? Sim. E eu desci, no meio da pandemia, estava tendo um evento aqui no prédio, eu desci com o livro na mão para eu ler. Foi quando o livro chegou. E duas crianças vieram ver e falaram, tio, o que você está lendo aí?
Aí, na hora, eu dei o livro para elas. Elas deviam ter 7, 8 anos, bem na fase do Casinha das Vogais, né? E as crianças estavam lendo, e aí as mães vieram ver, e aí eu acho quando você fala por que a criança não tem acesso, está aqui a Beatriz com a Andréia, né? A Beatriz lê tudo que a Andréia pode conseguir colocar para ela é interessada em ler. E na hora que essas duas crianças estavam lendo, a mãe veio saber o que aquele tio careca de bigode tinha dado para aquelas crianças. Lógico. E aí a mãe olhou, viu e começou a comentar alguma coisa. A menina vira para a mãe e fala assim: mãe, está entendendo a história toda errada. Não é nada disso. Então eu falei: ótimo, porque a criança entendeu o que era para passar de recado. Então eu acho assim, precisa, quando se fala que a editora ganha milhões, que o escritor ganha milhões, né? que o ilustrador ganha milhões, né, Léo? Caramba, é um trabalho árduo, a gente tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tem que sobreviver, e aí encarecer o livro é o fim da picada, porque você não vai tornar acessível a quem precisa ler. Eu faço muito trabalho em escolas públicas, muito, né? Eu não sei se tem aqui as professoras de escola pública, se tiver, fala um oi aí, mas eu não sei se Luciana está aí, se a Érica está aí, que leram o meu livro, levaram para a escola, não é para vender o livro, é para ler para as crianças. E aí, olha, professor, eu gostaria o autor, gostaria de saber se você pode vir na escola. Eu vou, e o que as escolas fazem em cima dos livros, né? Por isso que eu falo, quem escreve romance não tem ideia do que é o leitor mirim, porque eles são, assim, um presente para qualquer tipo de escritor, porque eles veneram, eles acham que você não existe. Já aconteceu de uma criança sair no meio de uma plateia enorme, num teatro que eu estava falando, e a criança veio até na minha frente e me deu um beliscão, bem de leve, assim. Ela falou: eu só queria saber se o senhor existe. Eu fiquei assim, entendeu? Como eles perguntam se eu vou na rua, eles se eu ando ficam de guarda... fascinados, né? Eles perguntam se eu ando com guarda-costas. Aí eu falo: não. O senhor sai na rua assim, sozinho? O senhor veio sozinho de carro aqui para a escola? Vim para a escola. Achei que o senhor andava de limusine e tal, que nem o Neymar, que nem o Luan Santana. Eu falei: não é escritor. O senhor vai em supermercado? Eu falei: vou. Nossa, nunca pensei que um escritor ia no supermercado. Então, essa ilusão, que eu acho que lá no alto escalão eles também têm essa ilusão, entendeu? Que está todo mundo nadando aí, né? Mas eu acho que as crianças vão ler, sim, se você disponibilizar livros bem escritos, livros bem ilustrados na mão delas. Sempre, então, sempre. Sem dúvida nenhuma, a função dos professores nesse momento é muito importante, né? Quem não tem esse hábito dentro de casa, que a população brasileira, muitos não têm, né? O hábito, para a gente iniciar esse trabalho junto às crianças, a escola e os professores seriam, então, os primeiros a criar, né? esse clima, né? Essa condição de leitura, né? Dar uma valorizada maior nisso, né? Você não acha que está faltando um pouquinho disso? Eles são o passaporte, Esther. Esse que não está aqui trabalho, hoje, né? A Luciana Longe, que é uma professora da Praia Grande, uma amiga dela indicou um dos meus livros para ela. E ela me achou no Facebook e ela mandou no inbox assim: você é o Paulo Mauá do livro Panapaná? Eu falei que eu era. Aí ela falou: nossa, como eu gostaria... Ela não sabia que eu morava em Santos, ela é da Praia Grande. Nossa, como eu gostaria que você viesse um dia na minha escola. O dia que você vier aqui para o estado de São Paulo, você vem até a minha escola. Eu falei: a sua escola é aonde? Na Praia Grande. Eu falei: eu moro em Santos. Ela falou: não acredito. Então, assim, legal. Ela leu, não por uma obrigação de lei da escola, ela achou o meu livro, leu e achou que seria interessante colocar, né? Então, acho isso, ter esse passaporte, os professores, as professoras precisam dar esse passaporte. Quando eu fui lançar os livros, por exemplo, na Biblioteca de Belém, né, lá em Portugal, é porque
uma das bibliotecárias conheceu, uma brasileira, conheceu o meu livro, e aí, coincidentemente, eu estava defendendo o mestrado na época. Dá para você vir falar com as crianças portuguesas? E ela marcou uma tarde, eu e 9 crianças portuguesas, e Ai, foi que um show, delícia! né? Foi um show, né? Porque Ai, que Panapaná, por delícia, exemplo, lógico. não existe, é uma palavra tupi, é uma palavra indígena brasileira. E aí eu perguntei para elas, eu falei, e vocês, como é que vocês chamam o coletivo de borboletas? Aí uma assim, é coletivo de borboletas, né? Então, assim, é muito legal essa troca que você faz, mas foi uma pessoa que descobriu o livro e que falou, nossa, o autor tá vindo para Portugal por causa do mestrado dele. E para mim foi uma honra, apesar do fuso horário, né? Eu e Malu quase dormindo lá no meio da biblioteca em Belém, mas foi muito legal você estar trocando esse tipo de conversa, né? Eu lembro muito das coisas de infância que me marcaram, e eu gostaria que as crianças tivessem essa lembrança do escritor junto com elas. Eu acho isso. Nós temos que estar entrando na escola, mas a escola tem que abrir para a gente entrar. É isso que eu ia falar, essa interação professor, autor, porque isso também até valoriza e ajuda muito mais essa produção literária junto aos professores quando o autor participa, né? Sim, Porque é uma sim. coisa também mais real para eles, né? A gente tem que ver por esse lado. Antes da gente abrir perguntas, que nós vamos abrir perguntas para os participantes, tá, pessoal? Aguenta mais um pouquinho aí que eu estou vendo que tem gente entrando aqui no Tem chat gente ainda. querendo perguntar. Só mais uma perguntinha para o Paulo aqui que eu acho legal. Qual escritor considera de leitura obrigatória? Você considera? Hoje, Nós, hoje o que você tenha lido, que tenha sido importante para você, um autor, um escritor brasileiro que você acha eu que a gente. sou eu sou um É como você filhote falou de. que vai levar o Dom Casmurro para ler, né? Aí É, eu é. lembrei, eu falei, qual será que seria um escritor legal, né? Assim, que Eu você acho acha? assim, Machado de Assis, que escreveu contos, mas os mais famosos, as obras mais famosas dele estão concentradas em romance, né? Que é Memórias Póstumas e Dom Casmurro. Memória Póstuma eu reli em janeiro e já dei meu carimbo de para lá de bom. Por isso que agora eu estou levando o Dom Casmurro a partir de amanhã Ah, é verdade, eu falei para reler. Memórias Póstumas também, já estou O falando do Memórias autor. Póstumas, aquele livro Memórias Póstumas é um absurdo, porque tem capítulo só de ponto e vírgula, tem capítulo de 3 linhas. Alguém escrever isso há mais de 100 anos é uma coisa... E da maneira que ele conta, né? Porque um morto contando a história. Já começa... Você falou um negócio de personagem, eu acho que quando a gente cria um personagem, a primeira coisa que você tem que deixar, e isso eu aprendi lendo Ray Bradbury. Ray Bradbury, que é um escritor fantasista já falecido, ele falava que você tinha que deixar o personagem conduzir a história. E isso eu deixo. Quando eu vou escrevendo no computador, que eu escrevo muito rápido, eu nem sei o que o personagem está fazendo. Eu falo assim, nossa, eu não acredito que ele vai fazer isso, né? E Dom Casmurro não, Memórias Póstumas é bem assim, você cria um personagem tão consolidado que é o morto contando a história do que aconteceu até ele chegar no último capítulo que ele está morto. Mas assim, eu acho que quando você dá asas ao personagem, a ideia vai embora. Eu ia sugerir, para não ler uma coisa de romance, Drummond, por 2 vertentes. As crônicas, que são deliciosas, e aquela poesia que canso, não canso, releio, não entendo, toda vez que eu leio, eu leio. Eu lembro uma vez meu pai me deu de Natal A Paixão Medida, eu acho que é esse nome de poesia, ele estava vivo ainda, o Drummond. Eu devia ter 16, 17 anos. Eu li a primeira poesia para o meu pai, eu não entendi nada, mas eu não falei, meu pai falou assim, não entendi nada. Eu falei, pai, eu também não, mas eu adorei. Então, eu acho que quando a gente faz uma leitura e não entende, é porque tem coisa escondida lá no texto. Eu acho que isso que que faz... Então, Drummond, se tivesse que recomendar alguém, para não ser ninguém modernoso, Milton Ratum, o próprio Itamar, agora com a Torto Arado, né, que é uma obra... Eu comprei um livro de contos dele maravilhoso, do Itamar, mas assim, Drummond,
vai no Drummond, senta, leia uma poesia, né? Não precisa ser o E Agora, José, leia uma coisa, qualquer outra observação dele, e a Selma vai saber disso. Drummond foi o paraninfo da nossa turma de Escola de Engenharia de São Carlos. Nossa. Nós escolhemos, em 1985, o Carlos Drummond de Andrade para ser o nosso paraninfo. Ele não pôde ir, eu acho que veio falecer em 87. Ele já não estava muito bem de saúde, mas mandou uma carta maravilhosa que foi lida por este que vos fala aqui na frente da formatura lá. Então, assim, eu tenho como Drummond, se pudesse andar com um bottom, né? Assim eu andaria Drummond. Assim. Eu sou fã do Drummond. Muito bom. Então tá bom. Ele aqui quer passar para as perguntas? Vamos ver? Oi, Esther, é você? Fala, Cris. E a Cris vai falar comigo, meu Deus, estou morrendo de medo. Fala, Cris. Tudo bem? Tudo bem, Paulo? Tudo. Gente, ó, leiam os livros desta Cris e leiam os livros do Eliakim. Maravilhosos. Pode falar, Cris. Bacana, Paulo. Então, nós temos o João Ramalho, que quer fazer uma pergunta para você. João Romão. Acho que é João Romão, E depois eu vou fazer uma pergunta também. Então, João, você pode fazer a pergunta para o Paulo. Estamos falando de literatura e lá vem o João Ramalho, né? Bom, Paulo, parabéns para você, parabéns para a editora, né? Parabéns para todos. Você é o cara, né? É o seguinte, Paulo, foi feita uma pergunta sobre como fomentar a leitura para as crianças, né? E você disse para dar o livro. Mas eu gostaria de saber de você o que é que o telefone celular, como é que você pode compatibilizar o telefone celular com o livro? Porque as crianças, eu vejo, você vê aí também, você acompanha, hoje ele é um bercinho de ninar, não é? É um calmante para as criancinhas já acabam tomando doses grandes de celular para poder ficar calmas, né? E para os pais ficarem tranquilos aí, né? Então, isso já vai gerando aí um vício, né? E aí, eu acho que aí fica um pouco difícil para a gente fomentar a leitura. O que você pensa sobre isso? João, eu sempre... eu sou um cara que tinha uma empresa de informática. Sou formado em engenharia com ênfase em computação. E nunca deixei de ler um livro, mas eu não sou um nativo da tecnologia. Minhas filhas são, a mais nova, inclusive, é mais que a mais velha, né? Porque hoje a criançada nasce mexendo, né, em tudo no computador. Isso é um fato. Mas a minha experiência nas escolas públicas, particulares, é uma coisa fascinante quando eles veem um autor. Eles se rendem. Ninguém mexe em celular, não existe nada. Eu acho que o celular precisa ser trabalhado de uma maneira também como se fosse uma ponte para a literatura. Ainda no Brasil não vingou, eu acho que o pessoal da editora tem mais informação do que eu, mas ainda não vingou o e-book, né? Ainda existe uma coisa chamada tato, né? Cheiro, né? De livro. Isso não vai acabar. O que mudou era um pergaminho, o Gutenberg foi lá, começou a fazer a prensa e hoje faz em impressora. O livro é uma coisa que não morre. Ele pode diminuir, mas ele não morre, né? O próprio Léo. O Léo faz a ilustração no computador, mas quando ele vai me mostrar os rascunhos, está cheio das folhas dele lá, que ele... Paulo, eu estou fazendo isso aqui, ainda vou passar para o computador. Eu acho que o celular, o computador, é uma ferramenta. Ele não é uma produção de arte.
ele é uma ferramenta. Eu posso assistir, eu e a Selma temos uma amiga em comum, que é a Cláudia Schmidt, que estudou com a gente engenharia. Ela faz muito trabalho através de portal dos livros dela de ilustração. Só que é uma arte, tem que ter uma arte por trás. Alguém tem que escrever, entendeu, João? Eu, quando vi ontem ou antes de ontem, eu vi a sua foto com Casinha das Vogais, lá na creche, lá no meio do Tribufu que você foi, da creche da tia Egli, você e a tia Egli segurando a Casinha das Vogais. Você foi a ponte para essas crianças lá da creche. Quando isso tudo terminar, o autor tem que ir lá um dia explicar para as crianças como é que essa história foi contada. Então, você, João, agiu numa coisa que o celular não age. O celular, ele acaba a bateria, ele fica lá morto em cima da mesa. E a gente se locomove. A gente é que produz arte. No computador fica mais fácil? Eu sou um que digito no computador fácil. Mas eu vou lá para a Serra Negra, foi o que eu já mostrei aqui. Eu estou levando o livrinho que eu ganhei de um amigo meu, chamado Eliakim. Eu rabisco, eu sento lá na praça de Serra Negra e vejo uma pessoa andando e vem uma ideia, eu escrevo aqui. Depois eu vou para o computador produzir. Então, eu não tenho medo do celular, porque eu uso o computador para escrever. Eu acho precisamos continuar, na verdade, intensificando a leitura, né? Seja do que for. E a boa leitura é uma coisa muito legal. E posso aproveitar, Cris, e falar uma coisa sobre os patrocinadores do livro? Já que o João falou. Então, esse livro aqui, gente, ele não existiria, a gente não iria atrás de autodescrição, a gente não conseguiria fazer ele colorido, né? Porque tudo encarece, né? Se não fossem esses 4 patrocinadores aqui, ó. E um deles é o Rotary, dá para ver? Dá. Um deles é o Rotary Clube Santos Oeste, um clube que eu pertenço, que o João Romão é o atual presidente. Ele foi um patrocinador, a Pred Center Construtora foi, o Colégio Renovação, que adotou o livro, e o próprio projeto Música Transformando Vidas, que é o projeto onde eu sou o regente da orquestra. O que a Pred Center faz? A Pred Center recebe a quantidade de livros e quando eu vou visitar as escolas públicas, a própria Beth, a Beth está aí, tá? Beth, a Beth vai comigo visitar e ver esse trabalho com os leitores. E eu falo, gente, a Beth é uma das donas da Pred Center Construtora, ela que viabilizou a doação dos livros para a biblioteca. Então, esse tipo de ponte, João, a gente tem que continuar fazendo. Você foi lá na creche da tia Egli e levou o Casinha das Vogais. É muito importante, e aí a criança vai ler, porque ela ganhou um presente, e ela vai ler, ela vai trabalhar. Entendeu? João, como é que você se sente como Rotary apoiando o livro? Fala para mim isso. No dia que nós estivemos lá na verdade não foi para entregar o livro, mas foi para inaugurar uma obra e tal, e eu aproveitei o ensejo e falei, vou levar alguns livros para deixar que há uma biblioteca lá infantil. Falei, vou levar os livros para lá, né? E aí é uma instituição beneficente e nós aqui também, né, Paulo, nós somos pessoas que nos unimos para poder prestar serviços à comunidade, não é isso? E essa é uma oportunidade que você está escrevendo um livro, esse livro é endereçado às crianças e objetiva instruir as crianças, né? Prepará-las, aprender a ler, aprender a escrever, né? E isso é exemplar, isto aí é primordial para o ser humano, né? Isto é, você está alimentando uma semente, né? Você está jogando um adubo numa semente. É exatamente isso que eu me sinto assim. Eu não, o clube, né? O clube, o conjunto, ele se sente assim como um apoiador, né? Como um agregador, né? E para que nós juntos, todos juntos, possibilitemos levar isso à comunidade infantil, né? Que será o futuro do nosso país, não é isso? É essa sensação que eu tenho.
Ah, legal. Eu queria... A Beth está aí. Beth, você como Prédio Center construtora, por que você apoia... Você não pode falar que você acha um cara muito legal, tal. Por que você apoia uma atitude dessa de escrever um livro? Também acho um cara muito legal, é minha cunhada. Mas a gente sempre incentiva a leitura, inclusive dos filhos dos nossos funcionários. A gente vai, quando lançou, a hora que o Paulo apresentou o primeiro, a hora que ele falou Paná, Paná, nós não sabíamos, né, coletivo do que é. É coletivo do quê? Paná, Paná. Eu falei, nossa, não lembro da minha escola. Eu achei fantástico, fantástico. E aí, nós sempre incentivamos a Prédio Center a leitura, e quando dá, eu normalmente acompanho o Paulo nas escolas públicas, que a gente doa os livros, as crianças ficam assim, elas nem respiram, parece. Você ouve a mosca que passa, porque eles ficam tão vidrados no que o Paulo está contando, e eles perguntam um monte de coisa, só falta eles pendurarem no Paulo, porque o Paulo foi ele que escreveu o livro, ele está lá. E eu acho super importante para a criança isso, incentiva eles a lerem, que é isso que a Prédio Center sempre pensou. Então, os livros do Paulo são muito bons, porque é para criança, é para jovenzinho, pré-adolescente. Eu acho, assim, fantástico esse incentivo para a leitura, é importante, porque é o que eles vão levar para quando forem adultos. Então, assim, a Prédio Center fica muito honrada de estar prestigiando esses livros, porque estamos levando a crianças que talvez não tivessem acesso nunca, e nós deixamos os livros lá, para eles. As professoras leem com eles, fazem, às vezes eles leem antes, a gente consegue mandar antes, e eles preparam teatro até. Gente, é inacreditável, fantástico as coisas que as crianças fazem. Eles criam coisas... Fotonovela, radionovela, teatro, mural, tem umas coisas... E aí, bom, Beth e João Romão, não preciso nem dizer, né? Coração aqui pulsando sempre. Mas eu acho assim, muito importante, eu lembro uma vez que uma menina fez um desenho que não era o final do livro. E eu chamei a menina lá e queria saber, para ela me explicar o que estava acontecendo naquele quadro. Aí ela falou, não, sabe o que é, tio? No final, a menina nunca vai sentar na poltrona do tio. Se o tio mudou mesmo por causa dela, ela que vai deitar na rede com ele. Não precisa nem te falar o que eu estou escrevendo na segunda edição, né? Eu estou mudando, porque essa menina teve uma ideia que eu não tive, então acho assim, deixar na mão das crianças... Eu já brinquei de mapa literário, Esther, quando você me perguntou. Eu comecei a escrever o Castelo Panapaná numa oficina, Sim. Numa escola, numa oficina. Eu peguei o quadro branco e comecei. Qual o tema que vocês acham? E estava na época do Game of Thrones. Então, não precisa nem dizer o que a criançada falou. Cavaleiro, dragão, eu fui pondo tudo no quadro. E vai acontecer isso, vai ter bruxa. Quando acabou a oficina, o quadro estava todo escrito, eu peguei o celular e fui fotografando. Simplesmente, o Castelo Panapaná estava todo desenhado naquele mapa literário. Conversando com as crianças, conversando com quem vai ler. Eu também mando muito meu texto, primeiro para as duas crianças maravilhosas que eu tenho em casa. Carolina, agora eu estou vendo você, filha. Tá frio aí em Serra Negra? Tá? Então, amanhã eu estou aí. A Carolina e a Raquel são minhas duas primeiras leitoras, e elas são ríspidas. Pai, isso aqui criança não vai entender. Que palavra difícil, admoestar, criança não entende. Eu deixo algumas palavras fora do padrão delas, para justamente elas aprenderem. O exemplo que a Beth deu, Paná, Paná. Primeira coisa que a pessoa não sabe o que é um coletivo de borboleta, o nome do livro já vai buscar interesse da pessoa em descobrir o que está por trás da capa. Com certeza, entendeu? Né? Respondido, Cris? Agora é a Cris que vai fazer a pergunta, né, Cris? Meu Deus, agora tchau, gente, um abraço. Agora se prepara. Agora é a vez da Cris e depois é o Marcos, é isso? Meu Deus do céu. Depois é o Marcos.
O Marcos, Vai, depois tem um Cristiane. comentário dele, que ele já saiu da sala, não é? O Marcos teve que sair, já, mandou um tá. beijo para a dona Tereza. Sogrinha, o Marcos lá, o seu primo, sobrinho lá do Amapá, mandou um beijo para a senhora. Vamos O Marcão lá. de Brasília, vou te contar, tá todo mundo aqui. Olha lá, Selma, o Marcão tá aí também, ó. Fala, Cris. Paulo, eu li esse livro, né? Você leu? Ai, meu Deus. E, assim, é maravilhoso, eu gostei muito. Vou só complementar, né, o que foi dito, que é um livro para crianças, jovens, e os adultos também se divertem muito. Tem uma parte do livro que eu caí na gargalhada, que é uma cena em que o garotinho, que é o garotinho que é autista, ele joga o livro pela janela. Olha, eu dando um spoiler, né? Ele joga o livro pela janela e eu achei essa parte maravilhosa. E eu queria saber de você se você se diverte enquanto você está escrevendo, né? Como que é? Muito. Muito. Porque o livro é leve, é um livro engraçado. E como que é você, escritor, quando você está colocando isso lá na telinha do computador? É divertido para você também? Conta, gente. Então, é assim, quando eu deixo, Cris, você que escreve sabe disso, quando eu deixo o personagem conduzir, quando eu estava escrevendo aquilo, para quem não sabe, e de vez em quando, até essa semana eu estava conversando com a Raquel e com a Malu, elas ficam, é difícil ver filme com o papai fica arco de mudança, gatilho. É que eu assisto e leio as coisas pensando nesse sentido, né? Eu precisava ter um gatilho no Castelo Panapaná que proporcionasse a aventura. Enquanto a Beatriz está lendo para os irmãos os coletivos, alguém tinha que passar a mão naquilo e jogar aquilo pela janela. Só que eu, quando comecei a escrever o capítulo, eu não pensei que isso ia acontecer. Quando a personagem pega o livro e joga, na hora que eu comecei a rir, que eu falei, agora ela se ferrou, porque agora ela vai ter que sair da casa dela, a mãe não está, ela só está com as duas crianças menores. Falei, agora vai começar a aventura. Da mesma maneira que o final do Espaço Sideral, que já está aí na forma, João, o Espaço Sideral já está na forma aí da Scortese. O último capítulo, que a Beatriz está tentando voltar para a Terra e não está conseguindo, eu fiquei super angustiado. Enquanto eu não achava, eu escrevendo, e ela perdida na comunicação, eu estava aflito. Não é possível que essa menina não vai conseguir se comunicar, ela tem que voltar para a Terra. Então, eu acho assim, eu deixo o personagem conduzir e eu me divirto mesmo, e eu acho muito legal ter esses egos, desses pedaços do Paulo. O Paulo Beatriz é apesar dela ser divertida, ela é mais séria, porque ela é a irmã mais velha. O Paulo Sofia é o Luca, é quem joga o negócio. E o Paulo Autismo, né? O Paulo Pedro, é o Paulo que está fora da curva quando precisa estar. Então, eu acho que a gente acaba se colocando dentro dos personagens um pedacinho, mas eu deixo o personagem e eu rio, sim, eu gargalho. Assim, se eu fiz uma cena engraçada e não achei graça, Cris, eu tenho que reescrever aquela parte. Não rolou, entendeu? Não rolou. Não causou surpresa. Por isso que o Castelo tem 2 finais. Não falando, mas tem um spoiler, tem 2 finais. Por quê? Quando eu chego no final, eu fiz um final A e fiz um final B. E eu fiquei olhando para aqueles finais e falei, o que eu faço agora, né? Falei, já sei, o problema é do leitor. Então, tem um capítulo sozinho, que o capítulo tem acho que 3 ou 4 linhas, que eu falo isso. Leitor, agora você vai decidir o final. Aqui, ó. Esse capítulo minúsculo aqui. Eu estou falando com o leitor. Leitor, agora você vai decidir que tipo de final que você quer para esse livro. Pula para o próximo ou pula só para o outro. E aí, o último capítulo, na verdade, esses dois têm uma congruência para o último capítulo, né? Aí o final é uma coisa só.
Mas eu fiz isso. Eu não sabia, eu falei, mas eu faço uma coisa dramática ou eu faço uma coisa inspiradora? E foi bem o personagem que me conduziu para outro tipo do final. No meio da coisa acontecendo, explodindo, vai alguém e abraça. Aí ferrou tudo, né? Entendeu? Você, na hora que você dá um abraço... Eu, quando vejo aqueles filmes do Hugs, né? A pessoa está andando apressada no meio da rua e vê lá, abraços grátis, né? Free hugs, né? A pessoa para, vai lá e ela se rende. E aí o personagem fez isso. Ele me rendeu. Então faz o que você quer fazer. Então eu deixo muito isso assim, Cris. O personagem conduz, mas eu tenho que me divertir. Ou eu tenho que ficar angustiado. Entendeu? Obrigada, viu? Obrigado você, Cris. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? O Rubens e Stella entraram. Um beijo, Rubens e Stella. Eles mandaram beijos. O Marcos pediu para te lembrar que se for escrever sobre a Amazônia, procurar por ele, que ele tem gente conhecida para dar uma orientação para você, se precisar de ajuda. Já na hora que você resolver, legal, né? Mais alguém quer falar? Léo, quer falar um pouquinho? Hein? Falar sobre a sua criação, as ilustrações, né? O seu processo de criação, essa interação com a história e esse casamento, né? De autor e ilustrador, o projeto de vocês. Fala um pouquinho. Sim, eu acho que é muito mais é sempre uma conversa, né, que a gente faz, porque não dá para eu só pegar e desenhar o que eu acho, mas também não dá para ser só uma interpretação do próprio escritor, porque se eu vou desenhar, eu vou estar criando um outro universo visual, né, do próprio livro, e eu acho que sempre tem que ter esse diálogo. Eu acho que é muito legal o processo de criação. E quando normalmente eu desenho, eu ilustro um livro, eu leio primeiro inteiro, aí depois eu vejo por partes, né, o que eu consigo fazer em cada capítulo, mais que um se conecte com o outro. Tanto que eu gosto de brincar de ligar a ilustração de um capítulo com um elemento que tem no outro, e talvez com um outro livro, talvez com alguma frase. E, pelo menos no meu processo, quando eu vou ilustrar algum capítulo, algum livro específico, eu me atento em umas palavras mais... que não são muito óbvias, que talvez estejam no meio da leitura, que as pessoas não percebem, e eu consiga colocar como elementos no resto, que é óbvio que consegue resumir o capítulo. Então, eu gosto de brincar bastante com isso. E aí, depende da pegada, eu faço o estilo diferente, né? Ah, tá. O Léo, só abrindo, o Léo é um ilustrador desde a época... Eu dei aula para esse menino no colégio, e ele é formado em SPM Design, é sensacional. Mas o Léo faz uma coisa, Esther, o que ele está falando é isso aqui, ó. A última ilustração do Castelo Parapaná... Eu gosto dessa. É um astronauta vendo o final do livro. Porque eu já tinha conversado com o Léo da gente desenhar o espaço sideral Parapaná. O que ele fez? Ele não me mostrou, ele falou assim, olha, eu fiz um desenho que eu não sei se você vai gostar, ou se você... Mas eu pus o astronauta do espaço sideral olhando a história do Castelo Parapaná. Pronto. Tá do jeito que eu quero, entendeu? Porque eu também quero pensar fora da caixinha. Eu acho que isso é fundamental. Isso. Com certeza. Muito Léo, bom. Deixa eu fazer uma pergunta para o Léo. Léo, não olha para o Paulo, não. Não olha para o Paulo, não. Tem muita gente aqui. Ele dá muito trabalho, não dá? Dá bastante. Pode falar a verdade. Ele está num quadrinho, ele está 3 quadrinhos de você. Mas dá trabalho. Em outra cidade também. Então não tem perigo. O Paulo fala assim, tá ótimo, mas muda isso aqui. Tá perfeito, mas corrige isso aqui. Não, mas é isso aí, a questão da conversa, porque sempre a tentativa de traduzir um com a linguagem do outro, mas é bem legal,
Olha, aconteceu, Léo, eu vou contar então uma coisa que aconteceu para o Espaço Sideral. Nós tínhamos combinado de fazer tudo ao estilo do Castelo, que era o primeiro livro nosso, tudo não a bico de pena, mas tudo em preto e branco. Aí o Léo marca comigo um Zoom, fala assim, Paulo, já ilustrei todos os capítulos. Aí ele abre no Zoom, tudo colorido. Ah, mas tava lindo, bonito. lindo. Eu olhei e falei, tá lindo, Léo. Só que tem que ser preto e branco, porque a gente não tem cash para imprimir esse livro. Ele, putz, grila. Ele teve que refazer, porque é outra coisa, né, João? É outra coisa. Você pintar colorido e você pintar preto e branco. É outra dimensão, profundidade, muda tudo. Mas eu achei tão... eu achei tão bonito. E eu falei, e agora, como é que eu vou falar sem perder o amigo, o afilhado? Né? Porque a gente tem uma relação, além da amizade, a gente é padrinho afilhado. Aí eu falei, Léo, então, sabe o que é? Achei lindo, mas é preto e branco, Léo. Aí ele, putz, grila. Ele se deixou levar e foi embora. Entendeu? E aí ele teve que refazer tudo. Agora a gente já mandou tudo em preto e branco. Mas eu acho, quase... você falou de casamento, acho que foi externo. Na verdade, é um entrosamento que tem que ter para funcionar. Eu tenho mesmo... apesar de não conhecer e não conversar com a Paloma, os desenhos da Paloma, tanto para o dicionário de coletivos quanto para o Casinha, nossa, se encaixaram muito bem, muito bem. Então, acho assim... ela também faz essa leitura antes, tem todo um cuidado de criação. Também. E eu já trabalhei com a Anitta, lá, a menina lá de Florianópolis, e estou fazendo um trabalho com Seria agora sobre a Rosa Cor de Boto. Eu acho muito legal o ilustrador que entende e como é que amplifica o seu texto. Ele amplifica. Aí eu acho que dá uma visão melhor. Aí é um complemento. Porque eu acho que a ilustração vale muito nesse tipo de livro infanto-juvenil, né? Fala muito mesmo. Tá, Léo. Obrigada, viu? Obrigadão, Léo, pela participação. Valeu. E a participação de todos. Ninguém mais? Quer fazer suas considerações gerais aí, seu Paulo? Deixa um recado. Eu estou à disposição aqui. Nossa, a Ieda está aí, eu estou com medo também. A Ieda, ela vai perguntar alguma coisa, a Ieda, meu Deus do céu. Marina, tem um pessoal que... Adriana Santiago, esse pessoal que escreve, eu fico morrendo de medo de falar alguma coisa. Pode falar. A Cris perguntou e deu certo, deu certo. Paulo. Quem chama? Eliakim. Ih, meu Deus do céu. Fala, Eliakim. Vamos mostrar uma grande surpresa que a gente recebeu hoje? Vamos. Então, vamos lá. E ninguém sabe mesmo, eu que recebi antes aqui um pouquinho. Só um segundo. Isso sem contar o que vem pela frente aí em 2021 inteiro, né, Esther? Pronto, está aí na tela o dicionário de coletivos do Tio Menelau. Está na Digitaliza, em formato de e-book. Pode ser adquirido aí, entrando no site da Digitaliza, a gente vai colocar no chat. Ele já está disponível e hoje ele foi o destaque dessa parceira da Escortece em todas as mídias da Digitaliza, inclusive no e-mail marketing deles. Então, é o trabalho do Paulo Mauá, essa ida até as escolas, enfim. É um reconhecimento. É um reconhecimento pelo trabalho do Paulo. Então, só resta desejar parabéns, viu, Paulo Mauá? Obrigado. Parabéns, mesmo. Sucesso, realmente maravilhoso. Uma coisa dessas legal. É raro, ainda mais na área infantil e infanto-juvenil também, né? Que atinge um público muito alto. Parabéns. Eu, quando acabar aqui, eu vou comprar esse e-book, que eu quero ler ele via e-book. Pelo menos vai ter uma unidade vendida, né, Eliakim? Bem isso, muito Paulo. Legal. Mas eu creio que vai ser um maior sucesso, tenho certeza. Eu também tenho certeza. Legal. E agora veio o dicionário de aumentativo e diminutivo aí.
Ah, legal, legal. Então, vem na onda as coisas assim. Uhum. Então, esse vem na onda. Tem o retorno das escolas? Para você fazer vai na onda? Não, então, por exemplo, tem escola que quando comprou o Circo Parapaná o primeiro, que era voltado para o 4º ano, a Orquestra Parapaná, que é um pouco mais rebuscado, eles adotam para o 5º ano. Então, e agora tem o Castelo. Então, hoje uma das... Ela até ia estar aí, mas a Flávia, do Colégio de Ecologia, ela entrou e falou, Paulo, e esse Castelo eu posso, então, jogar no 6º ano? Então, assim, você acaba criando uma mentalidade de estar lendo livros do mesmo autor, né, nesse sentido. E ela está querendo adotar o dicionário de coletivo. Então, se uma escola adota o dicionário de coletivo, por exemplo, né, quem adotou foi, não sei se a Bel está aí, a Adelina do Colégio Kennedy adotou o dicionário de coletivo. Mas o dicionário de coletivo foi lançado em outubro, né, no meio da pandemia. Ela já falou, Paulo, quando acabar tudo, você tem que conversar. Na hora que você lança o dicionário de aumentativo, ele vai na onda do dicionário de coletivo. Vai na onda. Eu vou na onda na criação, porque eu gostei muito de fazer o dicionário de coletivo, e aí eu fiquei com a ideia de fazer o dicionário de aumentativo. Antes que alguém olhasse o meu dicionário de coletivo e roubasse a ideia, entendeu? Falei, então, eu já vou fazer o dicionário de aumentativo. Depois tem dicionário de... Como a gente diz, né? Ideia não tem direito autoral. Não, ideia não tem. Então, a ideia está fazendo isso. Mas isso é porque baixa a inspiração e você vai criando, né? E vai trabalhando em cima disso. Isso é muito bom. Certeza. Eu gosto, eu fico muito tempo escrevendo e gosto muito de escrever. Olha, eu tenho um dicionário Aurélia aqui monstruoso do meu lado, entendeu? Então, recorro muito ao dicionário para trocar palavras, para não ser redundante. Então, acho que isso é fundamental. Se Deus quiser, nunca mais eu vou olhar dicionário. Eu olho o dicionário até hoje. Hoje eu olhei o dicionário para ver se a palavra era com Z ou era com S, entendeu? Com certeza, com certeza. Mas eu acho isso fundamental, você tá... Na verdade, eu quando era jovem, eu achei que eu ia estudar até o 3º ano do ensino médio, né? Até o colegial, né? Na minha época era colegial. Até o colegial e nunca mais. Não vou precisar estudar. Nossa senhora, eu estava muito enganado. Então, mas é bom, eu gosto de estar enganado, eu gosto de ler e de descobrir coisas o tempo todo. Assim. Descobrir palavras, então, eu acho muito legal. Eu li o livro da Nélida Pinhon, Um Dia Chegarei em Sagres, a cada capítulo. Eu estava junto, estava a Maísa e o André, estavam comigo lá, a gente foi para o interior, e o André ficava perguntando, o André estava lendo também livro, porque é assim, Esther, eu levo uns 4 livros comigo, e aí todo mundo rouba um. Certo. Era o Aguinaldo, o dono da Pride Center pegou um de Sherlock Holmes, o André pegou outro, e aí eu tenho que pegar um antes que não sobe nada para mim. E eu estava lendo esse livro da Nélida Pinhon, um negócio deste tamanho, né? Cada capítulo tinha 2 palavras que eu não fazia a mínima ideia do que significavam. E pior é que ela falava assim, e aí o personagem nunca deixou de ser Rasputin. Ou seja, era a mensagem do capítulo, era aquela palavra que eu não sabia o que era. Aí, aí eu falava para o André, eu brincava com ele, falei, André, nossa, hoje eu descobri. Aí o André falou, não, eu vou adotar essa palavra para colocar em reunião, que assim eu coloco essa palavra e ninguém fala mais nada. Eu lembro que o André... É que nem quando eu descobri a palavra... Não, eu descobri uma vez uma palavra, falácias. Eu acho bonita essa palavra, falácias. E no meio de uma reunião, que eu trabalhava em São Paulo, estava uma confusão de usuário falando, eu era analista de sistema, eu virei para um diretor e falei assim, não me venha com falácias. Né? Totalmente encaixada. O cara, com certeza, não sabia o que era. A reunião acabou. Ele falou, tá bom, Mauá. Já entendi o recado. E acabou a reunião, eu acabei com a confusão, e aí na hora que a gente saiu, o meu grupo de desenvolvimento, a gente ria muito ainda.
Mal, o que é falácia? Então, assim, e aí todo mundo, quando queria brigar alguma coisa, falava assim, chama o Mauá para ir para a reunião, manda ele falar aquela frase, não me venha com falácias, entendeu? Então, funciona. Beatriz, pode usar isso para a professora, viu? Quando a professora encher as suas pitangas, você fala assim, professora, não me venha com falácias. Pode falar, Beatriz. Fala que foi o tio Paulo que ensinou. Pronto. Tá certo. Eu tenho um diretor que falava a mesma coisa. Ele dizia, você fala uma palavra difícil, que você acaba com o assunto na mesma hora. Você fica tranquila, aprenda. Graças ao seu Vicente. Tá bom? Olha, tem a Cláudia aqui dizendo que o excelente dicionário de coletivo, desenvolvido de forma muito articulada e inteligente. Muito Quem legal. é a Cláudia Benites? Quem é a Cláudia? É a Cláudia, agora não sei se é Benites. Deixa eu ver se é Benites aqui. Edgar está aí, Oscar. Tem uma Cláudia aqui, eu acho que é a Cláudia Benites. Sou eu mesmo, Paulo. É você, não é, Cláudia? Sou eu mesmo. Ô, Cláudia, o São Gabriel vai usar o dicionário? Ainda não colocamos na lista, mas a Orquestra Panapaná já está na lista. A orquestra já está, então. Já está sendo utilizada este ano. Eu não estou conseguindo liberar aqui. Você está sem a sua imagem, Legal, bom, Cláudia. Legal. A Cláudia também é uma grande... A Cláudia é aquela ponte que o João estava comentando. Ela lê o livro e ela fala, Paulo, posso levar para a escola? E a gente fez com o São Gabriel, nesse segundo semestre, a gente fez contato com o autor via remoto, né? Isso foi muito legal. Foi muito legal, né, Cláudia? Foi muito bacana, muito porque as crianças, cada uma na sua casa, mas a professora trabalhou o livro, trabalhou as perguntas, e aí eles iam perguntando. Muito legal, muito legal. Ainda tem criança querendo perguntar, Paulo. Eu sei que tem, eu sei. Ainda tem. Não, mas se deixar aberto, não acaba nunca. Não, eu não graças a Deus. Ir embora. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Cláudia. Vamos fechar, seu Paulo? 20h35, vamos fechar suas considerações finais, deixar um recado para o pessoal. Novos lançamentos, coisas novas. Então, estamos aí com o espaço. Então, vamos começar pelos novos lançamentos. O Espaço Sideral já está aí na Escortese, né? O contrato já veio. O pagamento também, tá, João? O pagamento da entrada, deixar ele tranquilo aí, né? O ilustrador também já está pago, está tudo tranquilo. Então, o Espaço Sideral vem, no mesmo caminho da história, da personagem da Beatriz, só que dando uma volta aí pelo Sistema Solar. E eu toco num assunto também delicado, que é segregação racial, quando os planetas, e não só segregação racial só, mas sobre bullying, vamos dizer assim, quando os planetas consideram Plutão um anão, né? e sobre o buraco negro. O buraco negro é um dos alunos e ele e quando a Cris me perguntou, quando eu escrevi a fala do buraco negro para a diretora, que é a Via Láctea, a diretora da escola, me angustiou muito, Cris. Me angustiou e mudou a minha maneira de falar. Eu usava, por exemplo, uma expressão chamada criado mudo, né? Sempre usei, eu fui criado, eu, Paulo Mauá, com quase 60 anos, já vacinado da primeira dose, só falta a segunda, eu fui criado, que a palavra criado mudo não tinha significado para mim. Era aquele armáriozinho que fica do meu lado, lá na cama, né? E quando você sabe que o criado mudo era a ordem que os donos da casa davam para o escravo ficar de boca calada, criado mudo, né? Eu coloquei isso na boca do menininho buraco negro, que é o Book, né? O Book falando para a diretora sobre o que é mulata, o que é criado mudo, o que é tudo. Olha, até me emociono, porque assim, e ali eu tive que estudar essas expressões, e ali, Cris, aquilo foi muito angustiante para mim escrever, sabe? Eu sou branco, né? Eu pertenço à maioria dominante do mundo e do país, principalmente,
Mas ali eu falei, é a hora que eu vou aproveitar um personagem e sentar a bucha, entendeu? Então, dentro do espaço sideral Panapaná, vai acontecer um momento, numa sala de aula, que os alunos são os planetas, que vai ter isso, Júpiter, que é o grandão, metido, xingando o anão lá, entendeu? Eu usei o bullying escolar para fazer um capítulo. E isso eu acho interessante dos professores terem isso na mão para trabalhar dentro de sala de aula, né? Porque é uma coisa que acontece normal. Mas o espaço sideral vem aí, e aí vem a tribo Panapaná, que ainda não está totalmente escrita, ainda estou com o meu mapa literário, e vem um monte de outras coisas. Tem um livro de contos, já está na mão da Paola, a Paola já está lendo o meu livro de contos, ilustrado pelo Léo, novamente, né? E não pode falar o resto, né, João? Não pode falar para onde está indo os prêmios, as coisas, não pode nada. Então, tá bom. Então, tem outras coisas acontecendo aí, né? Só quero agradecer a vocês, Escortece em si, João, que está acordado até essa hora. Gente, esse homem deita às 18 horas e acorda às 4. Ele marca a reunião comigo 5h30 da manhã. Eu não vou. Eu apareço 6h30, 7, 8, mas o João acorda às 4, né, João? E essa hora ele já tinha que estar dormindo. Então, João, obrigado pela sua acolhida, assim como da Esther, assim como do Eliakim, da Cris. O time de vocês Obrigada a você. É tudo o que um escritor precisa para poder desenvolver a arte de escrever. Isso é. Mas, sabe, e vocês. Eu sempre gosto de dizer que lá na Escortece, o único que não presta sou eu. Obrigado, viu, Paulo? Não, que isso. E eu quero agradecer a vocês todos aqui, leitoras e leitores, e principalmente apoiadores. O Aguinaldo agora apareceu, Prédio Center Construtora, Colégio Renovação. Obrigada. O próprio Rotary Santos Oeste, né, que apoiou o Casinha das Vogais. Eu estou falando de 3 apoiadores de um livro. Se você olhar os outros livros, eu sempre... Na verdade, a Prédio Center é que sempre está nos livros todos, senão meus cunhados me matam, né, se eu não colocar eles lá. Mas é um prazer ter uma empresa que constrói prédio, querendo construir o futuro dos filhos dos funcionários. Eu acho essa é a visão que nós temos que ter de país mesmo, entendeu? Eu acho isso muito legal, porque eles não vão adotar o livro dentro da escola, né? Mas eles acham que... e foi um prazer sentar aqui em casa e autografar um por um, e depois o funcionário de vocês mandar a foto da filha lendo o livro. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Isso foi a mesma coisa que eu vi o João Romão no meio de uma creche, num bairro perigosíssimo aqui de Santos, muito perigoso, ele com o livro A Casinha das Vogais, dando para a tia Egli, para a biblioteca infantil. Então, esse caminho a gente tem. Só quero agradecer a vocês todos que estão aqui, todos, eu não vou citar nome, porque eu vou esquecer de alguém, mas tem gente do Amapá, gente de Brasília, de Natal, São Paulo, Serra Negra, eu não sei onde a Estela e o Rubem estão, porque cada vez eles estão num lugar. Estou em São Paulo. Estão em São Paulo? Porque eles às vezes estão em Campos do Jordão. Mas eu quero agradecer as minhas musas, né? Malu Mauá, Carolina, Raquel, Marcelo, meu genro, que sempre são os primeiros a ler. E a Esther também está sempre lendo as coisas minhas que eu escrevo. Só quero agradecer de coração vocês todos por estar aqui comigo. Isso é uma alegria. Obrigada a você. Que isso. Obrigado mesmo. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada pela presença de todos. Né? Até a próxima. Vou dar vocês todos. Salva de palmas. Um beijo. Parabéns. Lembrando para todos. Parabéns e sucesso. E sucesso. Parabéns. Lembrando que o livro está à venda, né, na Zabeca. Até domingo, né? É com desconto? Até domingo com desconto. Todos os meus livros, só esses dois? Só os dois do lançamento. Só os dois, né? só os dois do lançamento até domingo, tá bom? E aí traz para mim que eu autografo.